Olá, que tal? Quero falar hoje sobre profissões e alguns famosos do signo de Virgem. Por que eu trago esse tema aqui? Primeiro, porque quando a gente fala de um signo, a gente também consegue associar profissões a esse signo. Mas a gente tem que levar em conta que não necessariamente as pessoas de tal signo vão trabalhar naquela determinada área. O que acontece é, quando a gente faz alguma coisa que está conectada com o nosso coração, com o nosso signo, a gente consegue viver uma vida com muito mais alegria. E se a gente vai passar boa parte do tempo da nossa vida trabalhando, que seja pelo menos de forma satisfatória. Pelo menos de forma geral, né? Não que vá ser sempre feliz todos os dias, mas se é para poder construir algo que seja mais de acordo com o que a gente é, de preferência. Se o signo de Virgem representa aprimoramento, melhorias, fazer funcionar, criticar, analisar, separar e etc. Se ele é regido pelo planeta Mercúrio, pela nossa mente, então toda profissão voltada para essas questões de análise e de serviço, de utilidade, a gente associa ao signo de Virgem. Todo trabalho, de forma geral, é regido pelo signo de Virgem. Mas quando a gente vai especificar o signo de Virgem dentro das profissões, eu trouxe uma lista delas aqui, vamos lá. Um assessor, um secretário ou uma secretária, uma pessoa que está servindo a um chefe, a um patrão, que está organizando a agenda dele, que está de alguma forma mantendo tudo em ordem. Isso tudo a gente consegue associar ao signo de Virgem. Aquela pessoa que mantém a planilha toda certinha, dos horários, do nome dos pacientes, por exemplo. Se o signo de Virgem representou a saúde do nosso corpo, então a área da saúde também está conectada a esse signo. Os enfermeiros, por exemplo, além deles estarem conectados à área da saúde, eles também estão ali servindo, ajudando pessoas que estão necessitadas, por exemplo. Claro que os médicos também entram nisso, porque existe a função ali, principalmente dos cirurgiões, né? Tá consertando uma peça do ser humano que está estragada, que está precisando de um reparo. Ainda na área da saúde, a gente encontra os nutricionistas. Essa é especificamente uma profissão do signo de Virgem. A pessoa vai montar uma dieta para o paciente, vai calcular cada partezinha de alimento que a pessoa precisa para poder melhorar a própria saúde. Tudo isso é Virgem. Os administradores também vão organizar, vão fazer alguma coisa funcionar, vão administrar o sistema de uma empresa. Virgem também. Os contadores, por exemplo, vão manter o financeiro da empresa em ordem, vão mexer com a burocracia do sistema que a empresa precisa para poder continuar funcionando. Tudo isso Virgem também. O bibliotecário, a pessoa está organizando a lista de livros em ordem alfabética, colocando cada livro em ordem alfabética naquela prateleira em determinado local. Tudo isso Virgem. Um arquivista vai estar mantendo tudo guardado, organizado, catalogado, tudo em ordem alfabética, tudo de uma forma prática e funcional, da melhor forma possível. Mais uma profissão também do signo de Virgem. Um analista de sistemas, por exemplo, análise, sistema, tudo a ver com Mercúrio, tudo a ver com Virgem, vai fazer o negócio funcionar. O signo de Virgem a gente encontra dois tipos de pessoas profissionais nessa área. São aqueles que gostam do serviço aos outros e aqueles que preferem muito mais mexer com um sistema, mexer com alguma coisa que não envolva o contato humano. Um estatístico, por exemplo, que vai pegar, fazer uma estatística, fazer um cálculo matemático para poder ver se aquilo funciona, como funciona, qual o grau de porcentagem daquela situação, daquela questão. Tudo isso bem prático, pragmático, analisável, comprovável. Virgem. Todas as profissões voltadas para coisas pequenas também, aos detalhes, coisa mínima, que precisa de uma minúcia para poder funcionar. Por exemplo, os dentistas, que vão mexer com uma parte pequena da nossa boca. Os relojoeiros, que vão mexer com um sistema pequeno de um relógio, que precisa de cada pecinha ali estar funcionando para poder todo o sistema do relógio funcionar.
uma manicure que vai mexer com unhas, com detalhes, o canto da unha e deixar tudo arrumado. Tudo isso profissão de virgem. E também por virgem ser um signo regido por Mercúrio, pela nossa mente, todo tipo de profissão que envolva a escrita, como os escritores, os pesquisadores, principalmente na questão ortográfica, que vai olhar os detalhes, poder ver se está tudo certinho, a maneira que aquele idioma está sendo expresso, tudo isso é virgem. Eu trouxe algumas personalidades do signo de virgem para poder a gente analisar. Acaba sendo muito vago analisar uma pessoa apenas pelo signo, porque uma pessoa não é um signo, mas eu trouxe para poder dar exemplos. Beyoncé é uma virginiana. Um exemplo básico de uma pessoa que trabalha com eventos e com shows como ela é o seguinte: uma tour, isso serve para qualquer cantor. Uma tour, por exemplo, tem uma playlist a ser tocada. Então todo show que essa pessoa for fazer vai ter toda uma playlist com uma coreografia, com um arranjo de todo o palco, por exemplo. O primeiro, segundo e terceiro show, por exemplo, a pessoa tá ali, beleza, treinou muito antes de chegar naquele palco, naquele momento, mas um exemplo básico disso é um show feito no início daquela tour e um show feito no final daquela tour, ele tá muito mais aprimorado. Todo esse processo é virgem. E a Beyoncé, por exemplo, pelo que eu entendo, ela é extremamente metódica com todo o figurino, com as coreografias, com aqueles que ela coloca para poder trabalhar junto com ela. Tudo isso é virgem. Outro cantor também, Michael Jackson, ele era de virgem. Ele também era um cara completamente metódico e autocrítico, cheio das performances dele, onde ele colocava todo o talento de forma bem aprimorada e sempre em aprimoramento. Outro cantor também, a gente teve o Freddie Mercury, que era de virgem. Veja só, o que eu posso trazer em relação a ele associado a esse signo. Uma vez eu vi uma informação que boa parte daquela potência vocal que ele tinha, do jeito que ele cantava, especificamente como ele era, estava diretamente associado à arcada dentária dele, o formato dos dentes dele. Ele não tinha os dentes alinhados, perfeitos, como a gente vê hoje em dia e como a gente busca ter hoje em dia. Eram uns dentes fora do padrão. Mas justamente isso deixava ele único e se ele tivesse sido autocrítico a nível destrutivo, ele teria arrumado os dentes, por exemplo, para poder se encaixar num padrão e encaixando nesse padrão ele deixaria de ser ele mesmo e deixaria de ter aquele mesmo potencial que ele tinha. Claro que se a gente for analisar a vida dele com mais detalhes, provavelmente ele também era metódico nas criações dele, nos shows que ele performava. Outra figura conhecida também do signo de Virgem é a Fátima Bernardes. Ela apresentou o Jornal Nacional por muitos anos. Então ela tinha todo um método de funcionamento, de fazer aquilo funcionar da forma mais prática possível, com seriedade. Porque a gente vê o signo de Virgem voltado para preciso fazer isso funcionar, preciso ser eficiente, preciso ser eficaz. Ela foi eficaz por muito tempo. Hoje em dia ela trabalha num programa mais aberto, mais livre, não tão metódico, mas acredito que ainda assim ela seja metódica no trabalho que ela exerce. A gente consegue observar nela, por exemplo, que ela é uma pessoa com um humor mais sólido, com um humor mais voltado para o elemento terra, também relacionado ao signo de Virgem. Claro que, mais uma vez, nenhum desses personagens que eu trouxe aqui se resumem a um signo, porque isso é impossível e seria necessário um investimento da vida de todos eles para poder a gente analisar ainda mais fundo. Só estou trazendo alguns exemplos. Então, como profissões, eu trouxe todas aquelas, tanto de serviços gerais, por exemplo, principalmente as áreas da administração e da saúde estão relacionadas ao signo de Virgem. Fez acontecer, tem um método, todo o curso técnico, por exemplo, também a gente associa a esse signo. Porque a pessoa vai reduzir o estudo dela naquele tema específico. Lembra, né? Gêmeos vai buscar sempre um pouco de mais informação, Virgem vai aprofundar num tema técnico, vai fazer aquele tema, aquela função, aquela profissão funcionar. Vamos dar sequência, estamos finalizando Virgem já.